Fala galera, beleza? Leandro Cabral falando, canal 500 Pratas. Galera, é o seguinte, nas últimas semanas aí eu andei estudando bastante sobre as transmissoras de energia, né? Que é as principais ali, que é a Taesa, a Transmissão Paulista e a Alupar, tá? E então eu decidi compartilhar com vocês esse estudo aí, para que de alguma forma possa ajudar vocês aí, tá? Nos estudos de vocês também. Primeiro de tudo eu já gosto sempre de lembrar, né pessoal, isso aqui que eu vou mostrar aqui, apesar de ser um estudo assim que eu tentei me aprofundar um pouco mais, não é nenhuma recomendação de compra ou venda nada, né? Eu não sou analista, então eu não recomendo compra ou venda. A única coisa que eu faço aqui, eu estou compartilhando o meu estudo, tá? Da mesma forma você também pode ter estudado a empresa, pode ter chegado a outras conclusões, e se isso aconteceu, deixa aí nos comentários aí. Como eu gosto sempre de dizer, a ideia aqui é fomentar o debate para a gente evoluir junto, estudar junto aí, né? E tirar nossas conclusões. Então, antes de começar, já peço para você, né? Para não se esquecer, deixa seu joinha aí, se inscreve no canal, compartilha se você conhece alguém que está estudando sobre essas empresas aí e que esse material possa ajudar, tá? Então vamos lá. Olha só. Então, como eu disse, né? Eu analisei essas três aqui porque talvez seja as principais aí ou até as únicas transmissoras aí que seja assim só transmissora de energia, né? Então eu começo pela Taesa, tá? O código TAEE11, né? É o seguinte, a primeira coisa que você tem que entender são essas questões que eu coloquei aqui, ó. De onde vem a receita, tá? Porque quando tu vai analisar, a maioria das empresas, ela tem um modelo de negócio que assim, é mais tradicional, vamos dizer, né? O que é? Você compra um produto e vende, tira um lucro sobre aquele produto, ou você fabrica algum produto, né? Tira o custo da matéria-prima lá e vende e apura um lucro sobre aquilo ali. Isso é um modelo assim comum de negócio, vamos dizer, né? Só que as transmissoras de energia, geradora também, né? Quando a gente fala do setor elétrico, elas têm umas características um pouco diferentes, tá? Então, olha só, de onde vem a receita, tá? A receita, gente, ela vem de uma coisa que a gente chama de RAP, que é a Receita Anual Permitida. O que é a RAP? Essas empresas, o dinheiro delas, elas vêm de concessões, tá? Então, assim, quando essas transmissoras elas estão em busca de novas concessões, o que vai acontecer? Elas vão participar de leilão, tá? Participa de leilão. E quem que ganha? A empresa que aceita trabalhar pelo menor RAP. O RAP é a Receita Anual Permitida, né? Então, imagine lá que está participando Taesa, Alupar e Transmissão Paulista de uma concessão, né? A Taesa aceita trabalhar por 200 milhões por ano. Aí chega a Transmissão Paulista e diz que trabalha por 195. Chega a Alupar e diz que trabalha por 190 milhões por ano. Ninguém oferece uma proposta mais baixa, a Alupar ganha aí o leilão e agora a RAP dela vai ser 190 milhões por ano, entendeu? Então assim, né, isso é uma coisa que a empresa tem que calcular muito bem antes, né? Porque se chega lá na frente e ela acaba tendo um gasto muito elevado e esses 190 milhões não são suficientes para cobrir todas as despesas, acaba complicando um pouco o negócio. Mas só para vocês entenderem, é assim que funciona, tá? A receita dessas empresas ela vem através do RAP, então, que é a Receita Anual Permitida. O lado bom disso, né, gente, é que é muito previsível, né? Porque a empresa não precisa pensar, será que eu vou vender nos próximos anos para conseguir? Não, já fechou o negócio e que nem eu mostro aqui, ó, as RAPs, geralmente elas têm duração de 30 anos, tá? É raro uma RAP que não tem essa duração, tá? É 30 anos a duração de uma RAP. Então o que acontece? Quando ela ganhou o leilão de uma concessão, vai ser determinada a RAP e a gente sabe que nos próximos 30 anos a empresa vai receber, tá? É claro que tem algumas características aí que a gente vai comentar aí mais para frente. Olha só, uma delas é aqui, ó, a RAP, por exemplo, no caso da Taesa, né, a gente tem RAP categoria 2 e categoria 3. O que é essa diferença de categoria aqui? As RAPs categoria 2, elas sofrem redução, tá? E a categoria 3 não. Como é que é essa redução aí? Ó, então, para você entender, funciona assim. Ó. Imagine que a Taesa ela conseguiu uma receita lá, uma concessão, onde a RAP é 150 milhões, tá? Esses 150 milhões, a gente está falando agora da categoria 2. Vai acontecer no período de 30 anos, tá? Porém, ela não vai receber
os 150 milhões todo ano. Como que vai funcionar na categoria 2? Ela vai sofrer uma redução de 50% na RAP no meio do período, tá? Então, se ela vai receber 150 milhões, considerando os 30 anos, nos primeiros 15 anos ela receberia 200 milhões, tá? E a partir do 16º ano sofreria uma redução e a RAP cairia ali para 100 milhões, né? Então, no final, a média dá 150 milhões, tá? Mas no começo começa com 200 e depois do 16º ano cai para 100 milhões, beleza? Isso é uma categoria, uma característica da RAP categoria 2, tá? Porém, isso tá acabando, né? Isso aí eu acho que foi até 2015, se não me falha a memória agora, tá? Daí depois, 2016 para frente, já veio tudo RAP categoria 3. Beleza, espero que tenha ficado claro essa parte aqui, vamos tocar. Então, a gente sabendo disso, a gente tem que analisar, ó, esse quadro aqui, eu tirei lá do site do RI da Taesa, tá? Depois vocês podem entrar lá no site do RI que vocês vão ver esse quadro comparativo aqui. Esse quadro aqui, gente, o que que mostra? Ele mostra todas as concessões aqui que a Taesa tem e o período das reduções da RAP, né? Então, aqui está escrito aqui, ó, redução da RAP, tá? E aqui tem os anos que a RAP sofrerão redução. Então, olha só, uma das maiores RAPs da Taesa está passando por redução agora, tá? Se você for ver aqui, ó, é a primeira aqui, ó, 413 milhões e ela está sofrendo uma redução que começou em junho de 2018 agora e ela vai até abril de 2019, tá? Se você for analisar esse quadro aqui, não vou analisar tudo aqui agora, senão vai ficar muito extenso o vídeo, mas se você for analisar, tá tudo certinho aqui o período das reduções da RAP, tá? E até anotei aqui, ó, em 2020 também terá algumas RAPs relevantes que serão reduzidas, tá? Então, isso é importante que você saiba para você entender como que vai funcionar a geração de caixa da empresa aí para os próximos anos, né? Então, olha só, feito isso, vamos em frente. Aqui eu tenho um gráfico de lucro e da distribuição de dividendos da Taesa, tá? Nos últimos anos, olha, desde 2006 até agora no primeiro semestre de 2018, tá? Então veja o seguinte, gente. Outra coisa que você tem que entender, que eu vou mostrar agora aqui nessa lâmina, né? A distribuição dos dividendos é sobre a contabilidade IFRS. A contabilidade IFRS, ela tem uma série de características, ela é um tipo de contabilidade que serve, assim, vamos dizer, para um padrão internacional, né? Só que ela acaba distorcendo algumas informações na hora de a gente analisar a empresa. E é por isso que às vezes se torna tão chato de analisar uma empresa que ela apresenta a contabilidade com a IFRS, tá? E uma das coisas que acaba confundindo a gente é a distribuição de dividendos, tá? Por quê? Porque a distribuição de dividendos, no caso das geradoras, elas são contabilizadas sobre o IFRS. Porém, o IFRS, quando a gente fala da RAP do IFRS, ela considera a RAP do período e ela não considera as reduções. Isso aí é essencial para você entender a lógica o funcionamento dessas empresas, tá? O que eu estou querendo dizer aqui é o seguinte. Aqui a gente vê o seguinte, ó, que o payout, tá? A distribuição dos dividendos da Taesa nos últimos anos aí, ó, ela foi em torno de 90% ali, né? Coloquei aqui, ó, nos últimos anos o payout foi de aproximadamente 90%. Só que o que acontece, gente? Esse 90% aqui é sobre o IFRS, tá? Então imagine o seguinte, aquilo que a gente falou. A Taesa, ela conseguiu lá uma concessão, um exemplo, né? Uma concessão de 150 milhões anuais, tá? Se a Taesa está distribuindo um payout aproximado de 90%, esse 90% é sobre os 150 milhões, certo? Por quê? Porque a distribuição do dividendo tem que ser sobre o IFRS. E o IFRS, ele considera o RAP total, tá? Do contrato, beleza? Então, olha só. Esses 90% é distribuído sobre os 150 milhões da RAP. Porém, a gente viu lá que quando tem RAP categoria 2, ela não está recebendo 150 milhões. Ela está recebendo, naquele primeiro período do contrato, 200 milhões, no nosso exemplo, tá? E quando passar o 16º ano, ela vai passar
a receber apenas 100 milhões. Então, com isso, o que acontece? A gente vê que o payout que a Taesa distribui hoje é 90% sobre a RAP e FRS. Porém, a distribuição real que acontece aqui não é sobre os 150 milhões, é sobre os 200, porque ela ainda está no primeiro período da RAP, tá? Ou seja, o que vai acontecer agora? A gente viu aqui na lâmina anterior que a Taesa está passando por reduções na RAP, certo? Ou seja, se a RAP era de 200 milhões, ela vai sofrer uma redução, agora ela vai cair para 100, tá? E com isso, a Taesa não vai conseguir distribuir 90%, porque o 90% seria sobre os 150 milhões, que é relacionado com o IFRS, tá? O que eu estou querendo dizer aqui é o seguinte, faltaria dinheiro para ela pagar depois da redução da RAP. E esse, gente, é um dos motivos que eu acredito, assim, que eu cheguei à conclusão pelo meu estudo, né, que a Taesa teve uma queda recente aí na cotação, tá? Porque o mercado não é tanso, né? E é claro que os tubarões sabem disso, então eu acredito que eles já estão prevendo vai ter uma certa dificuldade aí agora, considerando as reduções da RAP que a gente está sofrendo aí nos próximos anos. Então, com isso, eu vejo que a Taesa ela vai ter que fazer o quê? Ela tem duas saídas, né? Ou ela vai ter que diminuir esse payout, tá? Foi o que eu entendi assim do meu estudo, ela vai ter que diminuir esse payout, ou ela vai ter que contrair dívida para conseguir manter os dividendos que ela vem pagando. Tá? Então esse é um dos motivos que já deu a queda. Outros motivos é isso aqui, ó. A RAP ela é ajustada por IPCA e IGPM. Então, se você for ver aí o IGPM, principalmente as RAPs aí mais antigas que estão agora sofrendo ajuste, elas são ajustadas pelo IGPM, tá? E o IGPM nos últimos 2 anos ele teve uma queda. E é por isso então que a receita ela caiu bastante aqui, ó, tá? Então olha só, o lucro líquido da empresa ela veio diminuindo, né? Por causa desse ajuste que a RAP tem relacionado com o IGPM, tá? E outra coisa importante é que atualmente a Taesa ela possui 8 concessões em construção. Então assim, né, é uma empresa que ela está passando por bastante gasto agora, porque quando a empresa ela consegue uma concessão, ela já começa a receber a RAP, porém ela tem que desembolsar para construir, né, as linhas de transmissão. E depois de pronta, fica mais tranquilo, daí é só receber, né? Então, olha só. Se a gente for dar uma olhada aqui no gráfico do PL histórico, o que é o PL? É o preço sobre o lucro, tá? Eu tenho um vídeo aqui no canal que eu explico sobre o PL, sobre a importância do PL. Preço sobre lucro. O PL, gente, eu vejo que para mim é o melhor termômetro para o mercado, tá? Porque assim, quando o mercado ele confia muito numa empresa, ele acredita no potencial de geração de caixa, na estabilidade daquela empresa, o PL fica esticado, né? As pessoas elas precificam muito o ativo. Então, em uma empresa dessa, ela trabalha com 20, 30. O caso da VEG, por exemplo, a VEG ela trabalha lá com acima de 20, perto de 30 toda a vida o PL dela, porque é uma empresa que o pessoal acredita muito nela, né? Mas falando aqui então do nosso caso, olha só o PL histórico, né? A gente vê que lá em 2014 ele sempre ficou aqui, ó, rodeando perto dos 8 aqui, né? Passa para cima, volta para baixo. Ela chegou até perto de 13, 14 ali e agora ela voltou. Bom, o que eu acho, gente? Isso aqui para mim é o termômetro que eu uso para descobrir o preço ideal de compra da empresa, tá? Então, considerando tudo que a gente viu lá, que a Taesa vai sofrer essa redução da RAP, vai ficar um pouquinho mais difícil aí nos próximos anos, né, para ela conseguir manter dividendo e tal. O mercado já derrubou, já precificou, tá? Então, assim, eu vejo que com essa queda que teve, ó, chegou aqui, já segurou. Eu acho que não vai cair muito mais que isso, tá? Porque é claro que isso aqui é o que eu acho, né, gente? O mercado a gente não tem como ter certeza do futuro. Eu tô tirando as minhas conclusões assim, pelo estudo que eu fiz em relação à empresa. Então eu vejo assim, ó, que esses ajustes que vão ter já foram precificados. A gente vê isso aqui, ó, a queda forte que teve aqui, tá? Então, para mim, eu sou comprador da Taesa nesse ponto aqui, onde se encontra o PL, tá? Pode ser que caia mais? Pode. Porém, eu vejo que ela já precificou. Então, ela é uma empresa que não está cara. Apesar de tudo isso que foi acontecer, é uma empresa que não está cara, porque ela teve uma queda e já foi precificado aí esses ajustes que ela
que ela vai ter no futuro. Então, se eu for fazer um resumo da Taesa, eu diria o seguinte: eu vejo que ela é uma empresa que, assim, se você pensa no curto prazo, eu não acho uma boa opção, né? A pessoa que pensa, eu vou investir meu dinheiro na Taesa e eu preciso resgatar o dinheiro daqui 1 ano, daqui 2 anos. Não, eu não vejo isso uma boa opção, porque a gente viu ali que ela vai sofrer reduções de RAP, ela tem várias concessões que estão em construção. Então ela é uma empresa que, para ela diminuir a dívida, terminar essas concessões, se ajustar a essa redução da RAP, talvez ela demore aí uns 4, 5 anos. E pode ser que ela apresente mais quedas na cotação nesse período. Isso foi o que eu entendi. Então o que eu vejo? O cara que ele visa o buy and hold, ele pensa, não, eu vou comprar as ações para deixar de herança para meu filho, né? Vou comprar para não vender. Cara, eu acho assim que é uma boa opção a Taesa, porque se ela for caindo, você tem a condição de ir baixando o preço médio, né? Você não tem ideia de resgatar o dinheiro daqui a 2, 3 anos, então se ela for caindo aí nos próximos 2, 3, 4 anos, não tem problema, você vai baixando o preço médio e compra ela cada vez mais barato. Quando tudo isso passar, né, se tudo isso der certo, né, claro que a gente precisa que tudo isso dê certo, precisa que ela consiga terminar as concessões, consiga equilibrar a dívida, consiga se ajustar à redução da RAP, tá? Se tudo isso der certo, daqui a 4, 5 anos eu vejo que a Taesa pode trabalhar bem mais folgada e pode decolar, tá? Então eu acredito bastante na Taesa para o longo prazo. Lembrando, gente, o seguinte, né? A Taesa, ela tem participação do governo, tá? Se você for olhar lá no site do RI, Governança Corporativa, ela tem participação do governo. Então, sempre que tem o governo no meio, a gente tem que ficar um pouco atento, né? Porque agora a gente está em cenário de política, por exemplo, a gente nunca sabe o que o próximo presidente vai fazer. Então, assim, o governo, ele às vezes regula muito, né? E se o governo regular muito, dependendo da decisão que eles tomam, eles podem dificultar um pouquinho e mudar os rumos da empresa. Então é sempre bom ficar atento a isso aí. Tirando essa variável aí, se nada der errado, fica a conclusão que eu tiro, né? Que a Taesa ela não é boa para curto prazo, porém quem visa o buy and hold, quem visa ficar com a empresa por muitos anos, show de bola, tá? Eu acho que no futuro vai ser uma baita empresa. Já né? Mas vai ser melhor ainda, vai trabalhar mais folgado ainda. Vamos lá. Analisando a Alupar, que seria aí talvez a concorrente da Taesa, né? O que acontece? As perguntas são as mesmas, né? De onde vem a receita? RAP, geralmente 30 anos, categoria 2 e 3. É a mesma coisa. A característica delas é muito parecida. Então eu não preciso te explicar aqui como funciona, porque são as mesmas características de geração de receita e tudo lá igual a da Taesa, tá? Então, feito isso, a gente já pode analisar como que está a situação das RAPs da Alupar. Então, olha só, esse aqui é um quadro que eu tirei, agora eu não lembro se eu tirei do site do RI ou do relatório da empresa, mas enfim, a fonte é de primeira mão, né, direto da empresa. Algumas concessões com RAPs relevantes sofrerão redução nos próximos anos. Destaque para Ente em março de 2020 e STN em fevereiro de 2021. Então, ó, até destaquei aqui na setinha aqui, ó. Depois você analisa esse quadro aqui e você vai ver que as principais reduções na RAP, que são a categoria 2, né, mesmo esquema lá da Taesa que a gente viu, ela vai sofrer redução aí então em 2020 e 2021. Então ainda, né, falta aí 1 ano, 2 anos aí pra gente sentir essa dificuldade maior aí, que esse período de ajuste que a empresa tem que passar, né, que é quando acontecem as reduções da RAP, beleza? Aqui, ó, no quadro abaixo podemos ver a evolução das transmissoras, tá? As verdes estão em fase de implantação e essas garantirão renda até 2047. Então aqui a gente vê que lá, ó, desde 2002, começa aqui esse gráfico, ela vem conseguindo novas concessões e vem aumentando, né? Vem aumentando. E essas azuis aqui são as que já estão prontas, tá? Já estão prontas, né? Então, assim, não tem mais aquele gasto de construção, agora o gasto é só da manutenção mesmo, né? Para manter ela. E essas outras aqui, ó, a verde, né? Elas ainda estão em construção, tá? Então, olha o crescimento que vai ter aqui depois que essas aqui estiverem prontas, tá? E essas concessões aqui, ó, que estão em construção ainda,
tá? A última que foi que ela conseguiu aí, a última concessão, o último leilão que ela ganhou, garante renda aí até 2047. Então, o lado bom assim que eu vejo, assim, né, que eu gosto dessas transmissoras é que é muito previsível, né, o caixa dela. Qual que é a empresa, qual que é o tipo de negócio que você consegue imaginar que vai dar lucro até 2047? Você nunca sabe, né? E uma empresa assim que ela já te dá essa previsão até 2047, ou seja, praticamente 30 anos daqui para frente, a gente já tem previsão que a empresa ainda vai estar gerando receita, tá? Então vamos para frente. Ó, além das transmissoras, a Alupar também tem concessões de geradoras. Duas delas têm contrato vitalício, tá? Então a Alupar ela não é uma transmissora puro sangue, vamos dizer assim, né? Ela também tem geradora, tá? Forte é a transmissão, mas ela também tem geração de energia. E aqui a gente vê, ó, essas duas aqui, tá? Que a geração de essas geradoras aqui, o contrato dela é vitalício. Ou seja, você não sabe até quando, né? Talvez daqui a 100 anos essa empresa ainda vai estar tendo receita vindo dessas geradoras aqui. Então esse é um lado bem positivo que eu vejo sim dessas transmissoras. Olha só, nos últimos 2 anos o payout foi de aproximadamente 50%. Então lembra que eu expliquei lá na Taesa que a Taesa ela pagava um payout de 90%. Só que baseado no IFRS, tá? Então baseado no nosso exemplo ali, se fosse 150 milhões, seria payout de 90% sobre os 150 milhões. Porém, o caixa dela era maior, era 200 milhões e agora com a redução da RAP passa para 100 milhões. Então ela não tem como continuar pagando 90%, né? Porque como que ela vai pagar? Se a gente for calcular aqui 90% de 150 milhões, deixa eu calcular aqui rapidinho. Dá 135 milhões, né? Então, se ela for pagar um payout de 90%, a empresa, né? A empresa que for, a geradora de energia que for pagar um payout de 90% sobre o IFRS. Só que o IFRS é de 150 milhões. Ela teria que pagar 135 milhões. Porém, a partir do 16º ano, se a RAP é pelo IRFS de 150 milhões, ela passa a receber 100 milhões. Então, vai faltar dinheiro, tá? E esse é um lado bom aqui, ó, da Alupar, porque nos últimos anos, a gente vê aqui no histórico, que ela pagou payout, principalmente aqui, ó, 2016 e 2017, ela pagou payout de 50%, tá? E antes a gente vê que ela pagava mais, ó. Olha só. Aqui em 2012 foi 50%, 2013 mais de 100%, 2014 100% praticamente, 2015 ela já começou a reduzir, 88%, e agora 2016, 2017 ela está pagando 50%. Então o que eu entendi assim no meu estudo dessas empresas? Eu entendi que a Alupar ela já está se antecipando, tá? Um dos motivos, né, que ela reduziu, talvez tenha mais, mas eu vejo que um dos motivos já é a antecipação a esse ajuste que vai ter aí na redução da RAP, tá? Porque daí ela já começa a pagar 50%, depois fica mais fácil de se ajustar, beleza? E olhando o histórico do PL aqui, que é o meu termômetro para saber se está na hora de entrar na empresa ou não, da mesma forma que a Taesa, eu vejo que ela já vem precificando essas reduções que ela vai sofrer aí, tá? Em 2020, 2021 ali. Só que como ainda falta alguns anos aí, ela não precificou tanto. Então eu imagino que pode ela cair mais, tá? Pode ela cair mais e talvez venha aqui para baixo de 5 aqui, tá? Gente, esse histórico de PL aqui, ó, inclusive eu vou deixar os créditos aqui, eu tirei a fonte onde eu tirei, eu não anotei aqui, mas vou falar, é lá do site Oceans 14, tá? Oceans 14 lá. Vocês podem entrar lá que lá vocês conseguem esse histórico do PL, é Oceans 14, né? O que acontece? Esse PL aqui, tá? Ele não é real, ele é consolidado. O que é consolidado? Quando uma empresa, essa é outra coisa importante para você entender. Quando uma empresa, uma geradora de energia, ela consegue uma geradora, uma transmissora nesse caso aqui, ela consegue uma concessão, geralmente ela não consegue 100% daquela linha de transmissão, tá? Então assim, ela conseguiu uma concessão lá, só que daquela linha ela vai ter uma participação lá de 40%, de 50%, de 60%, enfim. Só que na contabilidade, na hora de lançar os dados na contabilidade, é contabilizado, em alguns casos, o lucro total daquela concessão.
mesmo a empresa não tendo participação de 100%. E isso faz com que o lucro por ação, o resultado do indicador LPA, lucro por ação, fique muito elevado. E se você, depois você entende ali, né, preço sobre lucro, a gente sabe que se a gente, o PL, o que é? O preço, a cotação da empresa, dividido pelo LPA, que é o lucro por ação. Então, se o LPA é elevado, né, o que acontece? O PL cai, beleza? Então é por isso que aqui você vai ver um PL tão baixo, 6. Porque depois que você entende o PL, se acostuma com esse indicador, 6 é interessante, né? Você consegue calcular mais ou menos quanto a empresa pode rentabilizar, então 6 é muito interessante. Só que por isso que eu já digo, isso aqui não é real, tá? Isso aqui é consolidado. Por que está mostrando então, Leandro, se não é real? Cara, eu estou mostrando porque assim, porque isso aqui não... no caso das transições de energia, eu não uso para calcular o quanto ela pode rentabilizar, e sim para mim analisar o passado da empresa, o histórico, tá? Então eu vejo aqui, ó, que ela trabalhou, o consolidado, ela trabalhou abaixo de 5 durante um bom tempo. Depois ela subiu e agora ela está devolvendo um pouco aqui. Eu sinceramente acredito que até 2020, 2021 ali, que ela tem a redução da RAP, ela pode voltar a trabalhar abaixo de 5 esse PL, tá? E com isso, eu trago o meu resumo da Lupar. O que eu acho da Lupar? Eu enxergo a Lupar, gente, de uma forma parecida com a Taesa, tá? Eu vejo assim que se você pensa em investir na empresa visando uma valorização rápida aí, né? Que ela daqui a 2 anos você precisa do dinheiro, eu não vejo como uma boa opção, porque eu acho que ela ainda vai sofrer ajuste na cotação, né? A Taesa ela já precificou mais, já está na frente, porque a redução da RAP já está acontecendo. E eu acho que a Lupar ela ainda vai sofrer uma redução nos próximos anos, principalmente por causa de algumas RAPs que vão ser reduzidas, tá? Então, eu não acho talvez uma boa opção para curto prazo. Porém, para longo prazo, a gente vê que é uma empresa que ela tem muita previsibilidade de caixa, né? E como ela vai vir, de repente, aí se ajustando, né? Pelo que eu entendi, ela vai vir ajustando a cotação nos próximos anos até se ajustar a RAP. Você tem, da mesma forma que a Taesa lá, você tem a possibilidade de baixar preço médio, tá? E com isso, né, depois que passa esse período aí, as RAPs se ajustam, as concessões que ela tem em construção ali também forem concluídas, a empresa ela trabalha muito mais folgada, né, reduz dívida e só vai. Então, para longo prazo, eu acredito ser uma boa oportunidade. No meu entendimento, eu gosto muito da Lupar, visando o longo prazo, o buy and hold, tá? Empresa para você ficar pro resto da sua vida na carteira, beleza? Para fechar, eu eu estudei, né, porque eu não sou analista, só estudo. Eu estudei a Transmissão Paulista, beleza? E olha só, gente, para mim é a mais difícil de estudar. Por quê? Porque ela é muito regulada, se você for ver o relatório dela, assim, ó, os balanços, os demonstrativos de resultado dela ali, é bem complicado, tá? É bem assim embaralhado, porque é por causa da regulação. Então depois você analisa, leia o relatório lá, que você vai entender o que eu estou falando. Da onde vem a receita? Da mesma forma que as outras, né? Concessões, é baseado pela RAP e geralmente 30 anos. A diferença é que aqui, ó, a Transmissão Paulista, ela tem RAPs de categoria 1, 2 e 3, né? As outras que a gente viu lá só tem categoria 1 e 2. Essa aqui tem categoria 1. Aliás, as outras só tinha categoria 2 e 3. Essa aqui tem 1, 2 e 3, tá? E aqui a gente vê como que funciona isso aí, ó, as reduções da RAP. Então, olha só, a categoria 1 são só as concessões anteriores a 1998. E o interessante é que 87,5%, né, das concessões da Transmissão Paulista vem dessas antes de 1998, que ainda é da categoria 1, tá? A categoria 2, que é a única que sofre a redução. Isso aqui é importante falar. Essa 1 aqui não vai mais sofrer redução, né? Não sofre redução. Essa categoria 2 é aquela que sofre, olha aqui, ó, redução da RAP em 50% no 16º ano de operação, tá? Porém, o que acontece, gente? Apenas 1,3% das concessões da Transmissão Paulista são de categoria 2. Então,
essa fase de transição é muito suave, né? Para a transição paulista. Ela não vai sentir da mesma forma que a Taesa vai sentir, que a Alupar vai sentir. Porque a gente está falando de 1,3%. Então ela vai se ajustar com... Não vai nem sentir essa redução aí, tá? E o resto é concessão 3, né? Que também... que a gente tem aqui, ó. RAP em operação 5,1% e em construção 6,1%, tá? Então, assim, essas aqui não sofrem redução, né? É diferente, tá? Ela possui 10 concessões em construção, então é um período que a empresa também tem bastante gasto aí, né? Tem um gasto elevado com as construções, só que depois que ela construir, show de bola também, né? É só aproveitar daí e tirar o lucro. Crescimento dos proventos. Então, olha só, a gente vê que ela também vem aumentando os proventos, né? Todos os anos. E assim, né? Essa empresa ela trabalha com um covenant aqui, ó, de 3 vezes a dívida líquida por EBITDA, né? Ou seja, ela limita bastante a dívida dela. Ela não pode, tem um limite ali que ela não pode extrapolar a dívida dela. Então eu vejo que ela é uma empresa assim que ela controla muito bem essa questão de receita, de distribuição de dividendos e também a questão da dívida, tá? Ela é bem equilibrada pelo que eu consegui entender, só que como eu falei é bem confuso. Quando você pega, se você fazer esse estudo que eu fiz, abre os 3 relatórios lá, né? Alupar, Taesa e Transmissão Paulista. Eu vi assim, ó, que a Taesa e a Alupar, eles te ajudam muito na interpretação do relatório. O relatório é organizado, é explicado. E o relatório da Transmissão Paulista é bem confuso, assim, sabe? Você tem que ficar pescando informação aqui, lá, tenta ligar os pontos, dá um trabalhinho aí para você conseguir ligar as informações, né? Mas enfim, resumindo, o que eu consegui extrair da Transmissão Paulista? Eu vi assim que ela é uma empresa que ela controla muito bem toda essa questão, né? De dívida, como eu falei, de receita, de distribuição de lucro. Ela não vai sofrer nos próximos anos, nem mais adiante, esse problema de redução de RAP, tá? Porque a gente viu lá que ela só tem 1,3% de RAPs categoria 2. Então com isso, gente, eu vejo assim, ó, se você pensa no curto prazo, talvez das 3 aqui que eu estudei, a melhor opção seja a Transmissão Paulista. Até se você for dar uma olhada no histórico de cotações, você vai ver que a que menos vem apresentando queda nos últimos anos, aí eu acho que nos últimos 4, 5 anos, a que mais está estável na sua cotação é a Transmissão Paulista. Porque ela não tem características de que vai desequilibrar, que vai ter que passar por ajustes aí para conseguir manter lucro e distribuição, enfim. Ela não tem essa mesma característica que tem, ela não está na mesma situação que está a Taesa e a Alupar, tá? Então, eu vejo que ela não vai cair, tá? Ela não vai continuar caindo a cotação, né? Se baseado nisso aqui, eu acredito que ela não vai continuar caindo a cotação aí nos próximos anos. Então, talvez seja a única que daria para investir no curto prazo e também para o longo prazo, né? Porque todas as geradoras de energia, as transmissoras de energia, você pode investir nela, tá? Para longo prazo, porque elas são assim, como a gente viu ali, é baseado na RAP a receita. Então, tipo, para os próximos 30 anos, tu sabe que vai ter receita vindo dessas empresas, tá? Se você quiser se aprofundar um pouquinho mais, tá, nesse estudo aí, eu criei um blog, tá, pessoal, para poder passar lá, né? Porque às vezes o estudo é mais aprofundado e fica difícil passar tudo em vídeo. Então tá aqui, tá? Ó, eu criei um blog, depois você pode acessar lá, www.500pratas.com. E daí tu acessa lá, ó, estudo das transmissoras, e tudo isso que eu passei para vocês está aqui, tá? Escrito, resumidinho. E você pode usar também essa ferramenta aqui para te auxiliar nos estudos, beleza? Então fica a dica aí. Então é isso, gente. Eu espero que tenha ajudado você de alguma forma aí esse estudo. Mais uma vez eu repito, né? Eu não sou analista, eu estudo empresa, eu sou estudante de economia, né? Eu faço faculdade de economia e eu sou investidor e eu gosto de estudar as empresas. E eu fiquei aqui, eu já faz umas 2 semanas que eu estou estudando essas empresas aqui, tá? Até a gente fez num grupo que a gente tem aí de amigos investidores aí. A gente analisou, né? E a gente discutiu ontem
essas empresas lá, e por isso que eu já resolvi fazer esse vídeo, tá? Eu já estou umas 2 semanas estudando ela, e essa aí foi a conclusão que eu tirei, tá? Não tome isso aqui como verdade, não, talvez tenha alguns pontos que eu coloquei aqui que eu esteja equivocado, tá? Mas foi o que eu consegui extrair aí do estudo que eu fiz baseado nessas empresas. Se você também já estudou, enxerga alguma coisa diferente, entendeu de uma forma diferente quando você leu, bota aí, cara, bota aí nos comentários aí. Eu não tô aqui batendo o martelo que essa é a verdade acima de todas, né? Essa é a minha conclusão, bota a tua conclusão aí, vamos debater, porque isso aí a gente só tem a ganhar, todo mundo ganha com isso, tá? Então, enfim, não esquece de compartilhar esse vídeo ficou um pouco longo, mas é que não tinha como ser diferente, né? Pra mim, assim, é o setor mais complicado de se analisar, então precisei me estender um pouquinho aqui. Compartilha, deixa seu joinha aí, se inscreve no canal e até a próxima. Tamo junto, valeu, abraço.